Pronto, e agora já. A minha vida
Graça e paz a todos os amados irmãos e amigos que nos estão observando, vendo neste direto. É com muita alegria que realmente podemos partilhar a palavra de Deus convosco e assim, na verdade, glorificar o nome de Deus também através deste meio, uma rede social, na qual, na verdade, certamente centenas largas de pessoas, para não dizer um número muito maior, estão, na verdade, com os olhos fitos agora num ecrã, num telemóvel, num tablet, mas certamente na expectativa. E a expectativa é que realmente Deus possa realmente operar na vida de cada um de nós e fazer coisas extraordinárias. Eu acredito num Deus que não só apenas Ele salva, perdoa pecados, mas acredito que este Deus vai muito além de tudo isto. Acredito num Deus que é poderoso também para realmente curar os enfermos, restaurar os oprimidos, libertar os oprimidos. E ainda, na verdade, dentro desta maravilhosa virtude que Deus tem, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós podemos pensar ou até mesmo imaginar. Prezado irmão, prezado amigo, nesta tarde, meu sentimento sincero diante de Deus é que o Espírito da Graça possa realmente ajudar-te, possa trazer ao teu coração uma luz profunda da sua vontade, do seu amor, da sua compaixão, quando na verdade estamos a celebrar um evento tão importante, quer na vida do povo de Israel, como iremos observar, mas também na nossa própria vida, porque a Páscoa não foi apenas para o povo judeu, mas também é a Páscoa para nós nos dias de hoje, ainda que com contornos diferentes, ainda que realmente não temos que matar ou imolar o cordeiro, como se fez naquela ocasião em que surge a primeira Páscoa, todavia ela, na verdade, tem simbolismo muito grande para os nossos dias e precisamos, na verdade, entender essa grande realidade. Então, hoje, eu gostaria de falar um pouco acerca da Páscoa do Senhor. Hoje é o dia em que se vai falar sobre ou a Páscoa ou sobre a cruz e a ressurreição, ou então voltados apenas para a ressurreição de Cristo. Todavia, e se o Senhor me permitir e me der graça para tal, eu creio que sim, iremos na verdade abordar então a Páscoa, os efeitos da Páscoa em nós, e também, na verdade, a ressurreição de Cristo Jesus, assim de uma forma, certamente, que o Senhor nos dê a entender realmente a virtude que há neste evento tão precioso para nós. Então, é interessante que a palavra Páscoa, ela vem de uma palavra hebraica, e esta palavra hebraica é Pesh. Era a primeira festa, judaica, e ela era realizada no calendário judaico no dia 14 do mês de Nisan, que é o correspondente aos nossos meses entre fins de março, abril, como este ano estamos realmente a realizar aqui no dia 12 de abril. E é importante que esta Páscoa, este dia, era celebrado em cada família da nação de Israel. Ou seja, cada família em Israel comemorava o dia da Páscoa como um dia de libertação da escravidão em que viveram cerca de 430 anos na terra do Egito, portanto, considerando 400 anos, mais uns anos que esteve José também lá, pensando aí, portanto, aproximadamente 400 a 430 anos. E esta saída, ela deu-se através, na verdade, do sacrifício de um cordeiro, a qual o Senhor chamou, esta é a Páscoa do Senhor, como realmente podemos ler no texto da Palavra de Deus, em que assim, em Êxodo capítulo 12, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. 11 e 12 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Esta é a Páscoa do Senhor.
É interessante que no nosso dia a dia, às vezes, os dois nomes são confundidos, não é? Em que realmente, dentro das várias festas que eram comemoradas em Israel, alguma delas é confundida com a Páscoa. Todavia, nós precisamos de entender que a Páscoa do Senhor, ela deu-se 4 dias antes da Páscoa, ou seja, o cordeiro que seria morto era separado 4 dias antes do dia em que ele seria morto. Também podemos observar na palavra de Deus que a festa da Páscoa é o mais importante dos memoriais do Antigo Testamento. Tanto que os judeus, todos eles, tinham que, as 12 tribos, uma vez por ano, e portanto no dia de Páscoa, todos eles deveriam deslocar-se, deixar as suas casas, deixar o seu conforto e deslocarem-se todos os anos para a nação para Jerusalém. E assim a nação movia-se dentro dela nesta altura, na altura de celebrarem, portanto, a Páscoa. Também era o início de uma série de acontecimentos sem precedentes que culminaram na entrada do povo de Israel na Terra Prometida. Ou seja, antes da Páscoa ser comemorada, muitas coisas aconteceram até chegarem à Terra Prometida. E, de acordo com o texto que nós lemos, o Senhor diz como é que esta Páscoa deveria ser celebrada. O texto ele diz assim: pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. É importante que a Páscoa marcou para o povo judeu um recomeço. Era para o povo hebreu, como era conhecido na época, era conhecido na época o povo de Hebreu, e este acontecimento uniu-os como nação. Eles não eram uma nação e passaram a ser uma nação. Ou seja, quando o Senhor também a nós, aplicando agora este evento a nós, quando o Senhor nos liberta da escravidão do pecado, é o começo de um novo dia e de uma nova vida. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele mesmo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em Cristo Jesus, como iremos observar, nós somos livres. Então, sempre que na Bíblia vemos a palavra redimir e a palavra redenção, já no Novo Testamento, eles referem-se à libertação da escravidão, de um jugo que pesava sobre nós, que era o jugo do pecado. Havia, na verdade, nesta altura em que se dá a primeira Páscoa, calcula-se que haveria, dentro do Império Romano, cerca de 60 milhões de escravos. Para os crentes de Israel, esses termos eram associados imediatamente também à Páscoa e à libertação dos israelitas do Egito por meio do sangue do Cordeiro. Então, pensando um pouco no contexto histórico, desde que Israel partiu do Egito em cerca de 1455 a.C., o povo hebreu, que posteriormente foi chamado de povo judeu, celebrava a Páscoa todos os anos na primavera, em data aproximada também, que aproximava o dia de Sexta-feira Santa. Depois de os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó passarem mais então de 400 anos de servidão no Egito, Deus decidiu libertá-los, levantando um homem chamado Moisés, o qual suscitou. E este homem foi designado como líder sobre o povo hebreu para o transportar, na verdade, da terra do Egito para uma terra prometida, que diz a palavra de Deus, uma terra que manava leite e mel, que seria, portanto, a Canaã. E é interessante que, em obediência ao chamado de Deus,
Moisés apresenta-se perante o monarca chamado Faraó, o rei do Egito, um homem cheio de muito poder, e aí transmitiu todo o recado do Senhor. E a primeira palavra que Moisés levou para Faraó foi: deixa ir o meu povo. Deixa ir o meu povo. É importante repararmos que estas palavras implicavam da parte de Faraó, primeiro, reconhecer que ele não era Senhor, mas que havia um Senhor acima dele. E esse Senhor era a pessoa bendita de Deus, que não tem nada a ver com os deuses que o Egito possuía, com os deuses que o Egito tinha à sua volta, como, por exemplo, tinha o Deus Sol, tinha o Deus da fertilidade, tinha tantos deuses à sua volta, mas o Deus de quem Moisés falava era o Deus único e exclusivo. O Deus Senhor de todas as coisas. E é importante que realmente, aqui olhando para a palavra de Deus, podemos observar então que as palavras de Moisés foi: deixa ir o meu povo. Palavras ditas por Moisés, transmitidas por Moisés da parte do Senhor. É interessante também que repararmos que quando o instruidor, e após realmente as várias situações, vários eventos que vieram acontecendo dentro do povo do Egito, as várias pragas que o Senhor foi lançando, até que Faraó deixasse de endurecer o coração, é interessante que houve uma na qual o Senhor fez uma promessa tremenda. E daqui vem o significado da palavra Páscoa, paz. Em que realmente o Senhor diz que quando o anjo da morte passasse sobre o Egito e destruísse todo o primogênito, as portas das ombreiras que estivessem, na verdade, untadas com o sangue do cordeiro que iriam imolar, ele passaria por cima daquelas casas e, na verdade, aquele sangue espargido fazia com que o anjo da morte se desviasse. Então, daqui vem o termo Páscoa, ou Pesh, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar. Assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação da morte e executada contra todos os primogênitos do Egito. Deus ordenou o sinal do sangue. Não porque ele não tivesse outra forma de realmente distinguir os israelitas, ou os hebreus, dos egípcios, mas porque queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue. Porque está escrito na palavra de Deus: a alma que pecar certamente morrerá. E aqui, na verdade, para haver remissão, tinha que haver a morte, tinha que haver o derramamento de sangue. Então, aqui podemos observar que estava sendo preparado para o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, em que a palavra de Deus diz que ele era o Cordeiro de Deus que veio séculos mais tarde a tirar o pecado do mundo, e para nós séculos mais para trás, em que realmente já lá vão cerca de 2000 anos. Então, naquela noite, especificamente, os israelitas deviam estar vestidos e preparados para uma longa viagem. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que eles deveriam comer: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta ordem era para assar, era para comer e também apressadamente. Ou seja, essa refeição foi feita à pressa, sendo que cada membro da família estava pronto para sair quando fosse dado o sinal de saída. Porque realmente, a dada altura, o próprio Faraó
ordena que o povo saia literalmente do seu próprio território. É interessante que a refeição consistiu de cordeiro assado, pães asmos e ervas amargas, e cada um simboliza uma verdade espiritual importante para os dias de hoje, para nós. Como olhamos na palavra de Deus, no versículo 8 e 9, e diz: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Então, olhando para esta maravilha da palavra de Deus, a fim de ser mantido inteiro, o cordeiro foi assado no fogo e não cozido com água. É pouco provável que os hebreus realmente tivessem panelas grandes e suficientes para cozinhar um cordeiro inteiro. Mas mesmo que tivessem, era proibido fazê-lo. Porquê? Os ossos teriam de ser quebrados e durante a cozedura a carne iria separar-se dos ossos. Ora, aqui cumpre-se uma profecia na pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os ossos não deviam ser quebrados e nem pedaços de carne deveriam ser carregados para fora das casas. E dizia eu, portanto, que aqui cumpre-se então uma profecia maravilhosa em que diz a palavra do Senhor, no Salmo 34, versículo 20, diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos e nenhum dos que nele confia será condenado. E é interessante que existe ainda um outro salmo na palavra de Deus em que diz: e nenhum dos seus ossos se quebrará. Também, na verdade, em João 19, 31 a 37, podemos observar que a palavra de Deus diz: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós creiais. Porque isso acontece para que se cumprisse as Escrituras que diz: nenhum de seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que trespassaram. E esta é a grande realidade. Um dia, aquele que foi traspassado será visto por todas as pessoas. Em primeiro lugar, ele será visto pela própria igreja. A igreja verá o Senhor num dia que estará muito próximo, muito breve a acontecer. Iremos observar um pouco mais abaixo isso. Mas é importante repararmos que também um dia toda a nação de Israel verá novamente aquele que trespassaram. Era importante que o cordeiro fosse então mantido inteiro devido a esta bela profecia. Então, confiamos em Cristo para nos salvar de nossos pecados por meio do seu sacrifício, mas também devemos fazer de Cristo o nosso alimento. Reparem que a ordem de Deus é que todos deveriam comer do cordeiro. Todos deveriam comer. E devemos fazer não apenas de ter Cristo como sacrifício vicário, que foi, na verdade, à cruz do Calvário morrer em nosso lugar pelos nossos pecados, mas também devemos alimentar-nos de Cristo Jesus. E aqui o objetivo é que, a fim de que tenhamos forças para a jornada da nossa vida até chegarmos ao reino dos céus. Disse Jesus, e são palavras que estão escritas no Evangelho de João 6,53, disse Jesus:
em verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Com certeza que não temos que comer a carne humana nem beber o sangue humano. Não é isso que o Senhor está a falar, mas está a falar, na verdade, da ceia do Senhor, daquela que foi instituída pelo próprio Senhor e que o Senhor Jesus, Ele mesmo disse: eu desejei tanto este dia, desejei tanto estar convosco neste momento. Vejam, quando Jesus institui um novo pacto, uma nova aliança, Ele disse: eu desejei estar convosco. Eu anelei estar convosco, alegro-me por estar convosco. E, na verdade, ao adorarmos e meditarmos então na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, oramos e cremos, apropriamos-nos do alimento espiritual de Jesus Cristo e crescemos em graça e em conhecimento diante dele. Então, junto com o Cordeiro, os hebreus comeram também ervas amargas e pães asmos. Isto é, ao provar as ervas amargas, os hebreus deveriam lembrar-se de seus anos de escravidão, de amargura na terra do Egito. Nós hoje já não celebramos a Páscoa com os pães asmos, mas celebramos a Páscoa com a alegria do Senhor, porque realmente o sofrimento de Cristo, ou toda a amargura da escravidão do pecado, foi descarregada sobre a pessoa bendita de nosso Jesus Cristo. Então, toda essa tristeza, toda essa dor que o pecado causava em nós, já não está mais sobre nós, mas ficou sobre a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, quando nós observamos na cruz do Calvário e podemos ver Jesus dizendo estas palavras que se encontram no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? É o momento em que a ira do pecado é descarregada sobre a pessoa de Jesus Cristo. O próprio Pai, olhando para aquela cruz, não via mais o Filho amado, mas via os teus pecados e os meus pecados. E o Pai não conseguia mais contemplar o horror do Calvário. Então aí vem o grito: Deus meu, por que me desamparaste? Então na cruz do Calvário Jesus experimentou o desamparo, para que eu e tu, meu prezado irmão e amigo, não sejamos desamparados, mas vivamos amparados pelo tempo e pela graça de Deus. Aleluia! Louvado seja o bendito nome do Senhor. Então Cristo, Ele levou o cálice da amargura, o cálice da dor. E é importante repararmos que a nação de Israel, mesmo na verdade tendo experimentado tão grandes bênçãos, tão grandes maravilhas à sua volta, vendo na verdade os tempos e a libertação que o Senhor operou, como realmente a palavra de Deus nos mostra, quando Ele levantou Moisés, Ele disse: eu tenho visto a aflição do meu povo na terra do Egito e eu desci para, na verdade, libertá-los. Prezado irmão, prezado amigo, reparem bem esta maravilha. Eu desci para libertar. É importante que Deus diz que desceu. Então, não somos nós que subimos, mas foi Ele que desceu. Ele veio até nós. Ele esteve entre nós para realmente nos libertar do pecado. Então, é interessante que o povo de Israel esqueceu da fornalha, na verdade, do chicote que faria às costas deles, porque o pecado fere, não é? É importante repararmos na palavra de Deus que nós hoje não somos mais escravos do pecado. Se temos uma experiência com Deus, uma vida, na verdade, que olha para Deus, não somos, porque os efeitos do pecado foram anulados na cruz do Calvário. Também, na verdade, reparamos na palavra de Deus que ao anoitecer, portanto, estariam prontos para a refeição ordenada e para partir apressadamente, momento em que os egípcios iriam se aproximar e rogar que deixassem o país. Tudo aconteceu conforme o Senhor dissera. Êxodo capítulo 12, 29 a 36 está lá. Então,
os elementos que realmente compunham a celebração da Páscoa judaica. Eram 4. O cordeiro, os pães asmos, ervas amargas e também o sangue. O cordeiro representa o preço da redenção e libertação de Israel do Egito, o sacrifício. Os pães asmos revelam a pressa com que abandonariam a terra do Egito, a farinha amassada sem ter recebido o fermento por falta de tempo. As ervas amargas ou alface agreste recordavam a opressão do Egito, a amargura do cativeiro, além de dar melhor sabor à carne do cordeiro. E também o sangue, que representam então a expiação. O cordeiro. Como nós observamos, então o cordeiro representa a redenção, a libertação do povo de Israel, e para nós hoje o cordeiro é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje não imolamos o cordeiro, não temos que matar o cordeiro, porque diz a palavra de Deus que o cordeiro que foi morto, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ele ofereceu um sacrifício de uma só vez e entrou no lugar santo dos santos, e agora não temos a necessidade de imolar todos os anos um cordeiro. Também, na verdade, podemos observar esta maravilha dentro da palavra de Deus e reparar que a refeição pascal é chamada, na verdade, de Seder no hebraico, que significa ordem, pois segue uma ordem ou ritual. Estes eram os elementos que faziam então parte da Páscoa Judaica Tradicional e cada um tem um significado especial. O Cordeiro Pascal lembra a proteção, o livramento dos primogênitos, a casa dos filhos de Israel, quando cada família, na verdade, cada família israelita aspergiu então o sangue do Cordeiro nas ombreiras e na verga da porta. Era uma lembrança e uma comemoração deste maravilhoso livramento, apontando para Cristo como o Cordeiro de Deus que nos livra do pecado. Como João Batista apontou dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa marcava também o início do ano religioso. A Páscoa, a atenção, portanto, nesta altura, toda a atenção, ela literalmente voltava-se para o Cordeiro. O Cordeiro era realmente aquele que prendia a atenção do povo. E é importante que muitos anos antes, um homem de Deus com o seu filho ia fazer um sacrifício. Estou a falar de Abraão com o seu filho Isaac, e a dada altura Isaac pergunta: onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? Naquele momento, Abraão apenas deu uma resposta, e a resposta foi: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Todavia, esta pergunta, que recebeu uma resposta de providência, é verdade que no cimo do monte havia um cordeiro que substituiu Isaac. Porém, quando aplicada na pessoa de nosso Jesus Cristo, ela não teve, ou ele não teve substituto. Cristo era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Cristo era o verdadeiro Pascal. Quando João Batista o introduz no mundo, ele o introduz precisamente desta forma: eis o Cordeiro de Deus, apontando para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o facto de o Cordeiro Pascal ser uma imagem de Jesus Cristo é realmente algo de grande relevo. Vários anos Israel viveu à sombra de coisas futuras. Nós hoje não vivemos à sombra de coisas futuras, nós hoje vivemos abrigados debaixo daquele que era a sombra das coisas futuras. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, na verdade, podemos ver então a glória do Senhor no nosso dia a dia. Hoje, então, devemos celebrar, na verdade, a Páscoa,
mas a Páscoa com Cristo Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então hoje nós celebramos a Páscoa em Cristo Jesus. Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal e é o verdadeiro Libertador. Ainda Pedro também diz estas palavras, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue do Cordeiro, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado. E estamos aqui a observar, que quando a palavra de Deus diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, reparem, não foi a prata, não foi o ouro, nos dias de hoje podíamos dizer, não foi o seu dinheiro, não foram as suas riquezas, as minhas riquezas, não foram os nossos bens materiais que pagaram o preço dos pecados, a nossa vã maneira de viver no passado, da nossa religião tradicional que tínhamos recebido como herança dos nossos pais, mas sim o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E reparem, meus amados irmãos e prezados amigos, é importante que nos dias em que nós estamos a viver, são muitas as vezes que ouvimos no meio das comunicações, nos meios da comunicação, apelando para que sejamos dadores de sangue. Porque o sangue é valioso. Mas é importante repararmos que a nenhum do ser humano é atribuído o que está escrito por Pedro. Mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Isto é, com o valioso, com aquele que é de um preço incalculável, que na verdade não se pode pagar, e que diz a palavra de Deus como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então as Escrituras deixam-nos assim claro que a morte sacrificial de Cristo na cruz é a razão da redenção do crente, sua libertação da escravidão do pecado. E é interessante que a palavra de Deus diz, tanto o livro de Atos Apóstolos como as cartas paulinas, muitas vezes realçam que em Cristo Jesus nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Em Cristo Jesus recebemos a redenção. E redenção é o preço que foi pago por alguém que estava sendo escravizado. Por exemplo, se nós olharmos na verdade a palavra de Deus, iremos observar lá em Hebreus capítulo 9, versículo 14, estas palavras tão preciosas da parte do escritor, em que ele diz, na verdade, esta preciosa palavra, Hebreus 9, 14, diz assim, e quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia! Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então há um objetivo, há um plano, há um propósito de Deus, quando realmente perdoa os nossos pecados. É para que nós possamos passar a servi-lo e a servi-lo ao Deus vivo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, quanto mais o sangue de Cristo, ele nos purifica da má consciência. Quando olhamos para esta preciosidade, podemos ver que no Velho Testamento o sangue dos cordeiros apenas cobriam o pecado. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, ele remove o pecado. Ele nos dá uma consciência limpa. Ele nos dá uma consciência tranquila, porque através do seu sangue também nós sabemos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante também que o cordeiro não podia ser um cordeiro qualquer.
o cordeiro, ele tinha que preencher os requisitos, as exigências. Ele tinha que estar à altura daquele que foi ofendido. Ou seja, o cordeiro tinha que estar à altura das exigências de Deus. E diz a palavra de Deus que nenhum de nós, o ser humano, estava, na verdade, à altura das exigências de Deus. Nenhum de nós estava à altura das exigências que era necessário para preencher os requisitos, para podermos ser purificados do nosso pecado. Apenas Cristo Jesus. E não há dúvida, então, de que Jesus Cristo preencheu estes requisitos para ser o Cordeiro de Deus, como diz a palavra do Senhor, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, é interessante que nos dias que antecederam a Páscoa, os inimigos do Senhor interrogaram repetidamente e ele passou em todos os testes. Mesmo quando, na verdade, Pilatos o entrega, ele disse: eu não encontro neste homem culpa alguma. A própria esposa de Pilatos, ela envia um bilhete ao seu marido e diz: olha, não entres na questão desse justo, não te envolvas na questão desse justo, porque muito sofri hoje em sonho por causa dele. Duas pessoas estavam, duas testemunhas, estavam justificando a inocência de Jesus. Estavam comprovando a inocência de Jesus. De acordo com a lei, era necessário duas testemunhas. Que as duas testemunhas fossem coesas nas suas palavras. Houvesse veracidade nas mesmas, para que alguém fosse liberto e declarado inocente. Cristo Jesus, duas testemunhas. Mesmo assim, ele foi condenado. Diz a palavra de Deus que realmente Jesus não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por todos nós, para que nele fôssemos feitos justiça sua. Então, as Escrituras declaram de uma forma bem nítida que Cristo Jesus não pecou. É importante que, quando um dia tentaram apontar pecado na pessoa de Jesus Cristo, ele mesmo disse: quem me convence do pecado? Foram palavras que Jesus disse: quem me convence do pecado? E logo, na verdade, todos se retiraram. Uma das virtudes que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, que aquilo que agradou ao Pai foi realmente moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ou seja, foi a vontade do Pai que seu Filho fosse enviado para morrer na cruz em favor do mundo perdido. Podemos ler este texto tão maravilhoso lá em João 3:6, em que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que é que Isaías quer dizer com prolongará os dias? Isto significa ele ressuscitará de entre os mortos e viverá para todo sempre. Então, Cristo, quanto ao morrer, ele morreu uma vez, mas quanto ao viver, ele vive para todo sempre. Louvado seja o Senhor. E aquilo que hoje dá cunha à nossa pregação, aquilo que é a força do cristianismo, é que Cristo ressuscitou de entre os mortos. E diz a palavra de Deus que são muitos testemunhos que provam a evidência clara de que Cristo Jesus ressuscitou de entre os mortos. Quando, na verdade, as mulheres foram procurar Jesus logo naquela madrugada do primeiro dia da semana, que é o domingo, nos dias de hoje, diz a palavra de Deus que o anjo apareceu e disse: porque procurais o vivente entre os mortos. São muitas as evidências de um Cristo vivo. O apóstolo Paulo, mais tarde, ele vai dizer que realmente há uma grande nuvem de pessoas, cerca de 500 irmãos, dos quais alguns estavam vivos naquela época, em que testificavam terem visto o Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja o Senhor. É maravilhoso pensar esta verdade. Cristo Jesus não está mais preso numa cruz. Cristo não está no sepulcro. O sepulcro está vazio, a cruz está vazia, a manjedoura está vazia, mas o trono de Cristo Jesus está ocupado. Porque Cristo está vivo para todo sempre. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E porque Ele está vivo, então todos nós, prezados irmãos e amigos, podemos ter uma esperança viva. Se você, prezado amigo, não tem esta convicção profunda de que realmente uma esperança de vida eterna, eu quero nesta tarde, com a ajuda do Senhor, desafiá-lo a alcançar Cristo Jesus e esta esperança viva. O próprio Senhor Jesus diz, ele mesmo disse, que quem crê em mim tem a vida eterna. Em João capítulo 5, 24, ele disse, em verdade vos digo, quem crê em mim e ouve a minha palavra, na verdade não estará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Houve uma mudança de posição, houve uma mudança de lugar. Hoje em Cristo Jesus já não vivemos mais nas trevas, mas fomos transportados para o reino do seu Filho, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro era um Cordeiro perfeito. Não podia ter mácula alguma. Não podia, na verdade, ter qualquer rusga como nós podemos ter observado. Mas é importante olhar para a palavra de Deus, que Jesus então foi o nosso substituto. Ele morreu em nosso lugar, sofreu o julgamento por nosso pecado. E hoje, em Cristo Jesus, não somente nos são perdoados os pecados, mas as nossas enfermidades também são curadas. As nossas enfermidades também são curadas. E neste momento eu desafio você, prezado irmão, prezado amigo, a realmente olhar para o céu e clamar ao Deus da vida, ao Deus da saúde, que venha restaurar a sua saúde. E certamente o Senhor o fará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste tempo, não basta apenas saber que Cristo foi o sacrifício pelos nossos pecados, ou pelos pecados do mundo. É necessário ter um encontro com Cristo e aplicar o sangue de Cristo à nossa vida. Como diz lá a palavra de Deus em 1 João capítulo 2, versículo 2. Olha, filhinhos, não pequemos, mas se pecarmos, temos um advogado diante do Pai. E esse advogado é nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos apropriar-nos desse sacrifício e poder dizer como Paulo: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. E é interessante, também Maria, ela disse: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mais tarde Tomé, ele vem olhando para Cristo e diz: Senhor meu e Deus meu. Então, prezados amigos, prezados irmãos, celebremos a Páscoa, mas celebremos a Páscoa com Cristo Jesus. Não celebremos mais a Páscoa com os asmos. Não celebremos a Páscoa com o fermento velho, com a velha massa, mas com uma nova massa. Que o Senhor nos dê a graça para realmente assim olharmos para Ele. É interessante que também na Páscoa, podemos chamar a Páscoa um tempo de família. Nos dias de hoje, todas as famílias estão confinadas dentro dos seus lares. Não podemos visitar a nossa família. Todavia, podemos observar o cuidado de Deus com as famílias. A palavra do Senhor diz que na verdade, as famílias comeriam o cordeiro como deveriam comê-lo, e se a família fosse pequena, ainda deveria convidar os seus vizinhos para celebrar a Páscoa, para que do cordeiro nada se desperdiçasse. É interessante que a pessoa de Deus também, na verdade, é um bom economista, não é? Ele também nos ensina a poupar. E reparem como realmente aqui nós podemos observar, ele não quer que nada se desperdice. É verdade que toda esta passagem aponta para a pessoa do nosso Jesus Cristo. Mas
reparamos, a refeição foi preparada para a família e devia ser comida pelos membros da família. E aqui, na verdade, não envolve somente os pais, mas também as queridas crianças. Toda a família. Pais, filhos, avós, netos, bisnetos, e podíamos continuar por aí com os descendentes. Todos deveriam alimentar-se do cordeiro. Então, o cuidado de Deus, também na Páscoa, relacionado com a família. Ainda podemos observar que os pães asmos, o pão era asmo, sem fermento, por dois motivos. Lembravam a saída urgente da terra do Egito, sem tempo para esperar pela sua fermentação. Não havia tempo para deixar o pão cozer, e para os judeus o fermento era símbolo de impureza. Ainda hoje, na verdade, dentro do contexto bíblico, o fermento é símbolo do pecado. É símbolo da hipocrisia. É símbolo da mentira. Mas o levedar da massa é símbolo da soberba. E é importante repararmos que a palavra de Deus diz que ele, na verdade, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E isto fala da simplicidade com que devemos celebrar também a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo admoesta aos crentes, individualmente, e também, na verdade, a igreja num todo, a purificar-se do pecado e libertar-se do mesmo, libertar-se do fermento velho, da velha vida, dos velhos hábitos, dos velhos caminhos, dos velhos propósitos, e, na verdade, em Cristo Jesus, ser uma nova massa. Uma massa nova. Porque a palavra de Deus, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Também, na verdade, representa o pão da angústia, o pão da aflição, o tempo, na verdade, em que estiveram escravos. Prezados irmãos, prezados amigos, que durante o tempo da celebração da Páscoa, e não só, mas em cada dia do nosso viver, possamos viver sem a velha massa, sem o velho fermento, mas numa nova vida, numa nova criação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o sangue. O sangue é a garantia do perdão dos nossos pecados. A palavra de Deus diz, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E diz a palavra do Senhor que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, é que tem a capacidade de nos purificar de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem a capacidade de nos purificar de todo o pecado. O pecado do homem foi então coberto e removido pelo sangue propiciatório do Cordeiro de Deus. Então, nos dias de hoje, podemos então observar que a Páscoa está ligada a um povo escravizado. A Páscoa fala-nos de libertação. A Páscoa fala, na verdade, de um novo recomeço. Mas a Páscoa também nos fala do verdadeiro Cordeiro. Ainda, na verdade, este Cordeiro que foi morto, que foi imolado, este Cordeiro, ele é o Cordeiro que então ressuscitou. E podia, na verdade, ler lá o texto em Lucas, capítulo 24, versículo 5, em que diz: porque buscais entre os mortos ao que vive. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa palavra ressoa poderosamente através dos séculos. Ela pode ter sido a palavra mais poderosa que jamais foi pronunciada entre todas as grandes proclamações da história. E reparem, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Todos aqueles que em Cristo morreram hão de ressuscitar. E a sua ressurreição leva-nos a outros dos grandes eventos, que é o evento da ascensão de Cristo e o evento da descida do Espírito Santo,
como na verdade substituto de Cristo Jesus, que nos vai levar a um evento muito maior e mais glorioso, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Prezado irmão, prezado amigo, para você que realmente já conhece Cristo Jesus, saiba e guarde estas palavras no seu coração. Deus ressuscitou a Jesus de entre os mortos, dos quais todos nós somos testemunhas. Seja uma testemunha poderosa da pessoa bendita de nosso Jesus Cristo. E assim, na verdade, se tivermos partido para a eternidade antes de Cristo vir, morreremos em Cristo e em Cristo ressuscitaremos. Mas se Cristo vier, seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Assim, prezado amigo, você que não tem esta esperança, que realmente talvez você acredite na ressurreição dos mortos, ou para si a morte é o fim, tem aqui a grande prova de que a morte não é o fim. A palavra de Deus diz que era impossível a morte reter o Senhor da vida. E o Senhor da vida é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta tarde, prezado irmão, prezado amigo, receba vida e vida com abundância na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos dê uma santa, bendita Páscoa, um dia cheio de felicidade, e que esta Páscoa ela seja celebrada entre família. Amém? Que Deus possa ricamente nos abençoar. Vou encerrar com uma palavra de oração e que Deus vos dê a graça e do céu, e quem do Senhor, o nosso próximo evento será na próxima terça-feira, às 19 horas, e estaremos aqui com mais um direto para realmente enriquecermos nos conhecimentos da palavra de Deus, e certamente o Senhor nos ajudará. Fiquem também atentos à página do Facebook, onde irei sempre colocando algumas meditações e os anúncios das nossas transmissões, as novidades que vamos ir realizando enquanto, na verdade, esta situação durar. Que o Senhor vos dê a graça do céu. Bendito Pai, louvamos o teu nome e damos-te graças pela preciosidade, Deus, que tu és. Obrigado pela providência de Cristo Jesus e pela sua morte vicária no Calvário, mas também, na verdade, te louvamos pela sua ressurreição vitoriosa. Louvamos-te porque hoje podemos ter acesso ao lugar santo dos santos, aonde o teu Filho amado se encontra e aonde um dia todos nós estaremos, aqueles que na verdade guardamos a esperança da tua vinda. Louvado seja o teu nome. Oro, Senhor, também pelos médicos, oro por aqueles que estão à frente desta grande batalha que está na verdade abalando e assolando o nosso país. Pai, cura, Senhor, os enfermos. Pai, nesta tarde, move a tua mão, o teu Espírito Santo, aleluia, se possa mover sobre esta nação, sobre os nossos governantes, sobre as autoridades, Senhor, e sobre cada família. E aonde tu entrares, Senhor, haja cura, libertação e restauração para a glória do teu nome, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, agradecidamente. Amém. Deus vos abençoe ricamente e até, na verdade, a próxima oportunidade, o próximo evento, que será, então, terça-feira.